E aí, galera, beleza? Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Tá tudo tranquilo? Fala para mim se vocês estão, tá todo mundo tranquilo, se está me ouvindo aí. Tem só a Alice e a Natália aí. Marcos Vinícius está chegando. Então vamos lá, galera. Vocês estão acompanhando aí a questão do Enem, né? Sobre o problema das fotos e tal. Eu acredito que ele vai resolver, não cria pânico, né? Mas vão tentando alterar na medida do possível, né? Vão tentando alterar isso aí, assim que conseguir. Então, olha só o que eu quero mostrar para vocês aqui. Sempre que eu mudo de tópico, teoricamente, eu gosto de falar aonde é que nós estamos. Deixa eu melhorar aqui. Então, olha só. Então, ó. Deixa eu ver aqui, mostrar rapidinho para vocês o que nós vamos começar a estudar hoje. O que eu marquei com X é o que nós já estudamos. Aqui ainda não, né? Número de Knox ainda não. Tirei. Funções inorgânicas já, mas número de Knox indiretamente sim, mas não especificamente para reações de oxirredução. Então vou deixar aqui, depois a gente vai rever isso aqui. Então agora o nosso próximo passo é reações químicas. Você vai começar a explicar o que são reações químicas, falar sobre as principais reações químicas de adição, decomposição, simples troca, dupla troca. E depois eu vou citar, né, algumas reações de oxirredução lá para vocês citar. Nós vamos classificar as reações, só que balanceamento aí vai ser outra aula. Então a gente vai falar sobre o que é uma reação de oxirredução e tal. Agora, balanceamento já seria aí nossa próxima aula da semana que vem. Então, a semana que vem, nós vamos nos dedicar a balancear as equações químicas. Então, a gente vai aprender balanceamento de reações que não são por oxirredução, que não apresentam elementos oxidando nem reduzindo. A gente vai aprender métodos por tentativa e método algébrico. Fazemos exercício, papapá, papapá. Na outra aula da semana que vem, vamos aprender as reações de oxirredução, o que é, quais são as suas características. Nós vamos aprender a fazer o balanceamento dessas reações e, a partir daí, nós estamos aptos a entrar em estequiometria. Né? Então, a semana que vem a gente fica só preso às reações. Na outra semana, nós vamos entrar em estequiometria. Dividir estequiometria em duas partes, né? Em duas partes. Se vocês observarem o calendário aí, nós estamos exatamente, teoricamente, um mês atrasado. Né? Estamos um mês. Nesse ritmo, estamos há um mês atrasado, sem acelerar. Né? Sem acelerar. Sem acelerar. Mantendo o ritmo que nós estamos exatamente aqui um mês atrasado. Né? É aquele mesmo mês que o Enem deu para a gente. Né? Que ele vai dar, no mínimo, um mês a mais para a gente. Então, quer dizer que estamos no ritmo bom. Está tranquilaço. É só a gente ir mantendo esse ritmo e, mediante a necessidade, a gente acelera. Né? Mediante a necessidade, a gente aumenta o número de aulas. Quando a gente voltar, olha só que maravilha, quando a gente voltar, o número de aulas se restabelece, a gente pode fazer mais exercícios. Então, quer dizer que, independente de aula presencial, nós estamos exatamente no mesmo cronograma. Entendeu? Baseado no cronograma do INEP. Então, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar, professor, eu estou desesperado, não vai dar certo. Não, claro que vai. A estequiometria eu dividi em duas partes, né? Dividi em duas partes. Eu vou dar estequiometria em 2 semanas, 4 aulas. Podem perceber que aqui, ó, tem ajustes, então eu vou usar o ajuste, teoricamente, para usar a estequiometria. Terminou a estequiometria, a gente entra em soluções. Aí eu acho que é um pouco mais rápido, né? Soluções aqui, uma semaninha para estudar soluções. Então, tá bem de boa. Está começando a entrar na matéria que eu mais gosto,
que é físico-química, tá? Então, daqui a pouco, entrando na matéria muito importante, a matéria que tem mais de um terço da prova do Enem, físico-química é extremamente importante. Todo ano tem reações, tem questões sobre físico-química, todo ano tem isso, tá? Então, vamos lá? Vamos começar, então, a estudar reações, galera. Deixa eu pegar aqui o meu slide. Então, dentro de química, nós vamos para reações químicas, reações orgânicas. Reações químicas, vamos ver a 1 aqui primeiro, depois a gente passa pelo slide 2. Show? Gente, suave. Aqui é só para a gente entender quais são os tipos de reações, por que ocorre, por que não ocorre, só isso. Tá? Na semana que vem que a gente vai ver o balanceamento. Tá? Eu não quis misturar, eu quis realmente dividir. Então, primeiro, vamos lá. O que é uma reação química? Então, a gente pode... Ah, professor, eu já sei tudo isso, cara. Então, não, vamos ver. Talvez tem coisas que você não sabe. Então, primeiro, o que é uma reação química? E como é que eu vou entender que aconteceu uma reação química? Então, primeiro, lá do 9º ano, uma reação química é uma representação gráfica, então uma representação escrita de um fenômeno químico. Professor, mas então o que é um fenômeno químico? Na realidade, fenômeno é tudo aquilo que ocorre na natureza. E se isso que ocorrer na natureza surgir novas substâncias, eu classifico isso como um fenômeno químico. Então, o fenômeno químico nada mais é do que uma representação gráfica, ou seja, uma representação escrita de um processo que ocorre na natureza com o surgimento de novas substâncias. Tá? Essas minhas reações químicas serão representadas graficamente. Vou colocar aqui generalizar, né? Isso aqui, deixa eu pegar aqui um pincel para generalizar isso para a gente. Então, essas minhas reações químicas serão generalizadas assim. Então, aqui eu vou ter uma espécie química aqui, que vai reagir com uma segunda espécie química aqui, ou não tem obrigatoriedade. Pode ser uma reação de decomposição, eu posso ter uma substância só surgindo duas, nós vamos ver mais à frente. Eu posso ter duas surgindo uma só, então uma reação de síntese. Ou eu posso ter duas originando outras duas, que seria uma reação de dupla troca, ou simples troca. Surgindo aqui, então, duas outras substâncias. Padrão, né? Um clichê, né? Para a gente da química. O que está aqui à minha esquerda é o que nós chamamos de reagentes. E o que está à minha direita é o que nós chamamos de produtos. Um beabá, tá, gente? Para a gente poder aprender estequiometria. É importante para a gente, né, salientar, e essa seta aqui quer dizer que formam. Essa seta pode ser única quando essa reação acontecer em um único sentido, ou ela pode ser uma seta dupla quando essa reação acontecer em dois sentidos. Nós chamamos esse sentido da esquerda para a direita, chamamos de sentido direito ou direto da reação, e o sentido que vem dos meus produtos para o meu reagente de sentido inverso, ou a esquerda da minha reação. Então, sentido direto e sentido inverso. Tá? Então, aqui eu posso colocar aqui um D de direto e vou colocar aqui um de inverso. Não tem uma obrigatoriedade. Algumas reações químicas caminham nos dois sentidos. São reações que tendem ao equilíbrio químico. Vamos ter essa matéria mais à frente. Só para vocês entenderem que não obrigatoriamente tem que ter uma única seta. Mas eu vou colocar uma só, tá, gente? Só quis exemplificar para vocês. Beleza. Professor, mas o que vai aparecer para a gente nessas reações químicas? Vai aparecer para a gente? Pode aparecer uns números aqui na frente. Eu vou fazer em letras minúsculas, então pode aparecer aqui alguma coisa aqui na frente, pode aparecer alguma coisa aqui na frente, alguma coisa aqui na frente e alguma coisa aqui na frente. Esses caras que eu fiz de vermelhos, né, são as nossas proporções estequiométricas. Então, quer dizer que eu preciso de A moléculas ou fórmulas da substância azão,
que vai reagir com B moléculas ou entidades da minha substância B. Então, esse A aqui, ó, e esse Bzinho, e esse Czinho, e esse Dzinho, são o que nós chamamos de coeficientes. Então, vou colocar aqui, ó, coeficientes estequiométricos. São eles que a gente vai usar lá, estequiométricos. São coeficientes estequiométricos. Tem um acento aqui. São eles que nós vamos estar utilizando lá os nossos cálculos estequiométricos. São eles que nós vamos ter que ter capacidade de adicioná-los de acordo com a equação, de acordo com o nosso balanceamento. São eles que são inseridos no balanceamento. Tá? Uma outra coisa que pode aparecer aqui também, nessas reações, são os estados físicos. Então, pode aparecer aqui estados físicos. Então, por exemplo, subscrito posterior à fórmula, pode aparecer aqui letrinhas aqui embaixo. Então, pode ser um S, pode ser um L, pode ser um G de gasoso, G minúsculo. E pode ser também o AQ de aquoso. Então, apareceu aqui depois, ó, apareceu um S, quer dizer que aquela substância se encontra no estado sólido. Apareceu um L, quer dizer que ela se encontra no estado líquido. Apareceu um G, quer dizer que ela se encontra no estado gasoso. E apareceu um AQ, quer dizer que ela é aquosa, ela está dissolvida em água. Perfeito? Então são os elementos que vão aparecer para a gente nas nossas reações. Perfeito? Ah, professor, eu já sei de tudo isso. Ótimo que você já sabe de tudo isso. Né? Ótimo que você já sabe. Eu só estou revisando para vocês o que nós precisamos entender. Então, vou limpar os desenhos e vamos continuar. Continuando aqui, galera. Deixa eu pegar no mouse. Continuando aqui, o que eu quero que vocês saibam mais? Então, vamos lá. A ocorrência de uma reação, né, quando essa reação ocorre, existem algumas evidências macroscópicas, alguma coisa que a gente consegue observar a olho nu. Outras serão microscópicas. Eu coloquei aqui. Outras serão microscópicas. Por exemplo, Jonaci, como assim microscópicas? Outras, para a gente conseguir observar, nós teremos que ampliar isso, utilizar algum equipamento que nos forneça uma ampliação ou que detecte essa alteração. Então, as macroscópicas, que são aquelas que nós conseguimos observar a olho nu, a gente vai observar a formação de precipitado, desprendimento de um gás, formação de bolhas. Eu posso colocar uma bexiga, uma bola de aniversário na ponta de um tubo de ensaio, e se essa reação acontecer, essa bola de aniversário ela vai inflar. E eu posso ter também alteração de cor. Eu posso estar utilizando o indicador ácido-base para poder alterar a cor quando essa reação acontecer. E essas alterações microscópicas, eu vou utilizar sensores. Por exemplo, eu posso utilizar um sensor que vai medir a condutividade elétrica. Então, se alterou a condutividade elétrica, quer dizer que aquela reação está acontecendo. Eu posso utilizar também um equipamento para medir a absorvidade da luz. Ou seja, se ela transmite mais, ou seja, se a sua transmitância aumentou, ou se a sua absorbância aumentou. Então, eu posso utilizar um equipamento de UV ou IV para medir a absorbância ou a transmitância dessa minha reação. Ou seja, eu não estou enxergando nada, para mim está na mesma coisa, eu vou ter que utilizar uma máquina, um equipamento, um sensor para observar isso. Aqui eu tenho algumas observações macroscópicas, então a formação de precipitado, alteração de cor, formação de gases, olha as bolhas ali aparecendo no tubo do meio. Então, isso são tudo evidências macro que essas reações estão acontecendo, que está surgindo novas substâncias. Tá? Nós temos que também saber que existem reações espontâneas e reações não espontâneas. Só estou citando, nós vamos discutir isso mais em equilíbrio químico. As reações espontâneas são aquelas que progridem na direção de um equilíbrio por conta própria. Eu não preciso fazer nada, essas reações vão acontecer. E aí, gente, eu quero que vocês entendam que na condição
termodinâmica, na condição de entropia, na energia livre de Gibbs, as reações inorgânicas, que é o que nós estamos estudando, elas são 95% exotérmicas. O que isso quer dizer? Que 95% das nossas reações inorgânicas liberam calor. Tá? E aí, então, a gente pode resumir um pouquinho e falar o seguinte, né? Que se ela só para a gente relembrar, vocês já viram isso em algum momento da vida de vocês, tá? Só para a gente relembrar, o que seria uma reação? Deixa eu pegar aqui um pincel. O que seria uma reação exotérmica, galera? O que seria isso? Então, vamos puxar uma setinha aqui. Então, uma reação exotérmica é uma reação que tem variação de entalpia, o quê? Negativa. E variação de entalpia negativa. Então, quer dizer que a entalpia dos meus produtos é menor do que a entalpia dos meus reagentes. Então, quer dizer que esse meu sistema perdeu energia. Lembra que a gente já discutiu na física que quanto maior a quantidade de energia dissipada para o universo, mais espontâneo será esse processo? Claro que aqui, na química, a gente consegue tem equações de Gibbs, a gente vai ver mais à frente, né? Energia livre de Gibbs, que lá em termoquímica, a gente vai ver isso aqui, que de acordo com o meu valor, se ele é positivo ou negativo, eu consigo saber se aquele processo é espontâneo ou não espontâneo. Tem uma equaçãozinha aqui para a gente calcular a energia livre de Gibbs. Mas relaxem por enquanto. Deixa eu apagar aqui para a gente seguir o nosso bate-papo. Então vamos lá. Galera, se uma dada reação é espontânea em uma direção, é óbvio para a gente que no sentido inverso ela não vai ser espontânea. Tá claro isso para a gente? É só para a gente poder ter uma ideia do que eu estou falando com vocês. Então vamos seguir. Opa, passei demais. Aí eu pergunto para vocês, seria possível, entretanto, prever sobre a espontaneidade de uma reação sem um conhecimento da variação de entalpia? Claro que é possível, como eu já mostrei para vocês, existem outros cálculos. É possível que em muitos casos, como as reações que envolvem eletrólitos em solução aquosa, por exemplo, são espontâneas as reações que formam gases, que formam precipitados, que formam eletrólitos fracos. É esse o nosso papel. Professor, então sempre eu vou ter que calcular a energia livre de Gibbs para saber se aquele processo é espontâneo ou não? Tem que saber entalpia? Não. Nós vamos nos guiar aqui agora na química geral por alguns indicativos macro e teóricos. Macro como? Formou gases, formou precipitado, formou um ácido ou uma base mais fraca. Entendeu? São reações entre agente oxidante e agentes redutores. É mais ou menos reativo do que o outro. Então, são esses caminhos que vão nos guiar a partir de agora, tá? Então, o que eu falo que são eletrólitos? Eu discuti isso com vocês, só para rever. Eletrólitos são todas substâncias que, quando eu jogo em solução aquosa, eles separam esses íons. Esses íons já existem, né? E esses íons serão o quê? Ou esses íons já existem, e aí eu estou falando de uma dissociação iônica, ou esses íons ainda não existem como uma substância molecular, e eles vão se ionizar. Então, vai formar íons. Lembra aquela reação que eu coloquei lá, eu desenhei para vocês? Um recipiente aqui, deixa eu ver se eu pego aqui. Um recipiente, eu desenhei um recipiente para vocês e fiz um esqueminha aqui, que eu colocando um eletrólito aqui, um eletrodo aqui, um eletrodo aqui. Se essa minha substância for eletrolítica, ela vai acender uma lâmpadazinha aqui em cima. Né? Claro que está ligado à energia também, etc. Agora, existem substâncias não eletrolíticas, não vão formar eletrólitos, não vão formar íons ou não vão se dissociar.
Entre os exemplos nós temos aí, nós temos ó, a sacarose, o etanol, a acetona, gases como gás nitrogênio, gás oxigênio, são todas substâncias que não formam eletrólitos quando dissolvido na água. Nós temos que falar também o que são eletrólitos fortes. Quando eu falo de força, que isso é um indicativo que essa reação vai acontecer, por exemplo, sais neutros, todos fortes. Aí o ácidos, eu vou usar aquela regrinha. Lembra que eu já te falei para vocês? Se for oxiácidos, o número de oxigênio menos o número de hidrogênios. Se não for oxiácidos, né? Se não for oxiácidos, vamos considerar que os fortes são dos família 7A, então ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, e o restante eu posso considerar eles fracos ou moderados. Os hidróxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, então os hidróxidos da família 1A e 2A, exceto o hidróxido de berílio e magnésio, isso é memorização. Né? São fortes, o restante são todos fracos. Né? E como eu disse para vocês, todos os sais comuns são considerados eletrólitos fortes para a gente. Tá claro? Seguindo. Aí, eletrólitos fracos. Normalmente, ácidos e bases orgânicas, ácidos orgânicos e bases de íons orgânicas são fracos. Né? E aqueles cálculos que a gente fazer de oxiácidos, que o número de oxigênio menos o número de hidrogênio der zero. Aí eles também são considerados fracos. Tá? Então, seguindo aí. Travou aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Calma aí que deu uma... Então, nós vamos classificar as nossas reações. Então, nós temos reações de oxirredução, são as reações que há transferência de elétrons. Então, aqui nós temos exemplos de reações de oxirredução, como as nossas reações elementares. A formação do óxido de magnésio, eu peguei magnésio metálico e reagi com oxigênio do ar. Enxofre sólido reagindo com oxigênio do ar. Sódio metálico reagindo com gás cloro, formando núcleo de sódio, são reações elementares, são reações de oxirredução. Reações de deslocamento, aonde eu tenho, né? O que vai acontecer, professor? Como assim deslocamento? Olha só, o sódio ocupou o lugar do hidrogênio. Então, ele deslocou o hidrogênio, tá vendo? Deslocou o hidrogênio, formou hidrogênio gasoso e ele se associou a hidroxila. Então, aqui eu estou formando aqui o hidróxido de sódio. Aqui é a mesma coisa, nós vamos ver pelas reatividades dos metais, né? Sempre que essa reação vai acontecer. Reações de eliminação. Ah, professor, como assim eliminação? Ou decomposição. Como assim, professor? Olha só, eu tinha uma única substância e surgiu duas outras novas substâncias. Se você analisar aqui, ó, o número de oxidação do oxigênio aqui é menos 2. O número do potássio aqui é mais 1. Então, quer dizer que o cloro aqui vai ser o quê? Ó, 3 vezes menos 2 vão dar menos 6. Então, essa parte aqui, ó, menos 6. Então, aqui tem que dar também mais 6. Se eu tenho só um potássio, então é mais 1. Para mais 6, está faltando mais 5. Então, quer dizer que o NOx do cloro aqui é mais 5. Quando você vem para cá, você observa que o NOx do cloro aqui passou a ser menos 1. Já que o potássio tem NOx fixo e é mais 1. Então, quer dizer que, olha só, o cloro saiu de mais 5 para menos 1. Já o oxigênio, que era menos 2, ele passou a ser 0. Caramba, professor, então quer dizer que a carga do oxigênio aumentou e a do cloro diminuiu. Sim, então isso aqui é uma reação de oxirredução. Tá? Aqui são os outros tipos que nós vamos trabalhar semana que vem, como balancear essas reações, desde as mais simples até as mais complexas como essas. Existem outras reações orgânicas que também não envolvem oxirredução, como a reação de neutralização, reação de um óxido básico com água, formando uma base, ou de um óxido ácido com água, formando ácido. As reações entre anidridos e óxidos básicos formando sais,
Tá? Lembra da aula posterior, né? Opa, passei rápido. As reações de anidridos com óxidos bases, com base formando sal e água, as reações de óxidos bases reagindo com ácido formando sal e água, e as reações dos anfóteros, que são os óxidos que, ora, reage com base formando sal e água, ora, reage com ácido, depende do meio, né? Formando sal e água também. E outras reações que vão produzir gases. Então, eu vou ter a reação aqui, por exemplo, aqui eu tenho um sal reagindo com ácido, formando um outro sal, porém desprendendo gás. Então, essas reações ocorrem. Tá, galera? Então, são reações que ocorrem. São reações de dupla troca, onde eu tive um sal reagindo com ácido. Eu posso ter sal reagindo com sal. Eu posso ter sal reagindo com ácido, sal reagindo com base. Só que nós temos alguns critérios para que essas reações aconteçam. Tá? Para que um sal reaja com outro sal, obrigatoriamente, o meu produto, um dos sais tem que ser insolúvel no meio reacional, ou seja, como nós estamos reagindo em água, tem que formar precipitado ou formar um gás. Caso contrário, isso não vai acontecer. Né? Então, olha só, reação de sal com ácido, olha o que está formando aqui, ó, precipitado. Lembra sulfato de bário? Lembra o sulfato de bário que nós falamos? Importantíssimo, utilizados em diagnóstico por imagem lá, então lembra do sulfato de bário. Fosfato de alumínio, lembra, fosfatos são solúveis quais? Metais alcalinos. Tá? Reações com sal e base, acontece? Claro que acontece. Olha aqui, ó, lembrando, hidróxido da família 1A solúvel, 2A pouco solúvel e o restante completamente insolúvel. Então, hidróxido de ferro é o quê? Insolúvel, logo forma precipitado. Olha, hidróxido de cobre, o que é? Isso aqui, no caso, cúprico, também não é solúvel. Então, se a reação acontecer e formar precipitado ou um gás, essa reação acontece. Aqui é uma tabelinha, só para a gente lembrar do que eu disse na aula passada. Então, as sais de amônio e de metais alcalinos são todos solúveis. Nitratos, cloratos, percloratos e acetatos são solúveis. Eu só quero que vocês gravem para mim os nitratos e os acetatos, como eu disse na aula anterior. Todos sais formados por halogênios são solúveis, e exceto os de prata, que eu quero que vocês memorizem. Aqui eu coloquei os todos, mas eu quero que vocês memorizem os de prata. Então, cloreto de prata, brometo de prata, iodeto de prata, tudo insolúvel. Sulfitos, carbonatos, cromatos e fosfatos são... Então, pode fazer assim, ó, o restante, professor, insolúvel, exceto quem? Se eles forem formado com cátio amônio. Então, professor, sulfato de amônio, solúvel. Professor, de fosfato de sódio, solúvel. Professor, fosfato de cálcio, insolúvel. Então, ó, exceções aquelas previstas no item 1, que é esse item aqui. Eu não posso esquecer disso aqui. Tá, gente? Ó, não podemos esquecer disso aqui. Agora, nós vamos classificar as nossas reações entre simples troca, análise, decomposição. Agora é a nossa classificação. Nós já entendemos que existem reações de oxirredução e reações que não envolvem variação de cargas dos meus elementos. Tá? Nós aprendemos que existem algumas evidências que vão nos indicar, que vão nos conduzir para saber se aquela reação acontece ou não. Em síntese, eu quero que vocês anotem isso e memorizem isso. Para que uma reação aconteça, tem que formar quem, professor? Ah, professor, tem uma reação lá de dupla troca. Dupla troca são as mais importantes para a gente, tá, gente? A dupla troca vai acontecer quando?
A dupla troca vai acontecer quando? Dupla troca quando tem um A mais B formando C e D. Um exemplo, em síntese, seria essa. Quando formar um eletrólito mais fraco ou um precipitado. Professor, como assim mais fraco? Então, formou um ácido mais fraco, formou uma base mais fraca, formou um gás. Lembra que ácido carbônico, ele se decompõe em água e dióxido de carbono, não pode esquecer. Então, formou gás carbônico, já sabe, a reação vai acontecer. E formou um precipitado, um sal precipitado, que nós temos a tabelinha aqui para eu memorizar. Tá? É isso que eu quero que vocês consigam entender para prever. Vai acontecer? Não, não acontece essa reação. E não posso esquecer daquelas com óxidos neutros, né? Lembra dos óxidos neutros? Eles não reagem com ninguém, por isso é chamado de nêutrons. Tá? Então, fiquem esperto aí. Deixa eu ir para um próximo slide para a gente concluir a nossa aula de hoje. Tá, galera? A semana que vem que o bicho vai ser massa. Semana que vem é balanceamento. Né? A semana que vem que vai ficar legal pra gente. Então, vamos voltar aqui ao nosso compartilhamento. Galera, então vamos comigo. Reações inorgânicas, que é o nosso tópico de estudo hoje, então. Então, Juraci, o que eu preciso saber? Então, as nossas reações inorgânicas serão classificadas em reações de síntese ou adição. Então, vamos entender aqui o que seria uma reação de síntese. Então, eu tenho A, vou mostrar para vocês, hein? A mais B formando C. Ó, adicionei A e B, vou colocar aqui C, não, vamos colocar A e B. Deixa eu apagar aqui, vamos colocar assim, ó, A mais B formando quem? AB. Ou seja, eu juntei. Então, aqui reação de síntese ou adição. Professor, e análise e decomposição? Seria o inverso. Então, eu tenho uma substância, suponhamos AB, ela vai reagir e vai liberar para mim o A e o B. Olha só, eu separei. Eu tinha alguma coisa junta que eu separei. Eu tinha alguma coisa separada e eu juntei. Eu tinha alguma coisa junta e eu separei. Quando eu junto, reação de síntese ou adição. Quando eu separo, reação de análise ou decomposição. Tranquilo para vocês? Simples. Professor, reação de deslocamento, substituição, simples troca. Como é que ficaria? Vamos supor que eu tenha uma substância A, isso aqui é um símbolo hipotético, tá? Que está reagindo com uma substância formada por dois elementos hipotéticos B e C. O que vai acontecer? A vai tomar o lugar de B. Então vai ficar. A ordem aqui não altera para a gente. Fica B sozinho, mais AC. Aqui que entra o problema. Essa reação, para acontecer, tem alguns critérios. Então, esse cara aqui, ó, tem que ser mais reativo do que esse, para que isso aconteça. A gente vai ver daqui a pouquinho. Professor, e dupla troca? Como que seria dupla troca? Essa aqui é uma reação de simples troca, substituição ou deslocamento. Você viu que A deslocou B? Tá vendo? A deslocou B. B estava ligado com C ali, bonitinho, papá, achando que estaria feliz para sempre. Apareceu o Ricardão e tomou C de B. A vida é assim, tá, gente? A gente acha que está feliz para sempre, acha que encontrou sua cara metade. Aí tem alguém lá sozinho, lá, o Ricardão encosta e roubou sua cara metade. Acontece isso na vida real também, tá, gente? Dupla troca. Como é que seria dupla troca? Seria assim, ó. Eu tenho uma substância AB que está reagindo com uma substância CD. E aí, galera, olha só que legal. O A vai ocupar o lugar de C e C vai ocupar o lugar de A. Ixi, que doideira. Professor, aqui você falou que acontece na vida real. Isso aqui acontece também? Claro que acontece. Ixi, Maria. Então, A e B achou que estava feliz para sempre, cara, metade, blá, 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 C e D também.
Mas quando o A, B veio o CD e falou assim, vamos trocar. Então vai ficar assim, então, ó, agora, ó, AD, caramba, mais quem? CB. Perfeito para vocês? Dupla troca. Síntese, juntou. Análise, separou. Deslocamento, substituição, quem estava sozinho ocupa o lugar de quem estava acompanhado. Aquele que estava acompanhado agora ficou sozinho, se fudeu. Dupla troca, o que acontece? Tinha 2 caras acompanhados e eles trocam. Não vou falar o nome disso que o horário não permite, tá, gente? Tá? Reação de síntese. Por exemplo, uma reação entre um óxido básico reagindo com água, formando um hidróxido. Uma reação elementar. Por exemplo, eu tenho nitrogênio gasoso reagindo com hidrogênio gasoso, formando quem? Amônia. Então, uma reação elementar também seria um exemplo de uma reação de síntese ou adição. Reação de decomposição, por exemplo, decompor a água em seus elementos elementares. Então, eu peguei a água e decompus a água. Pode ser uma reação de fotólise, o nome dessa reação aí também, produzindo gás hidrogênio e gás oxigênio. Eu posso pegar também o carbonato de cálcio, que é um sal, e decompor ele. Separei em quem? Separei em a cal virgem, que é o óxido de cálcio, mais dióxido de carbono. Tá? Reação de análise ou decomposição. Essas análises de decomposição, como eu havia dito, eu falei fotólise, eu falei, professor, que merda é essa, né? Eu trouxe para vocês, relaxa. Essas reações de análise e decomposição, normalmente elas são provocadas por algum agente externo. Então, por exemplo, eu posso utilizar o calor para fazer análise. Então, aqui, ó, eu peguei aqui, ó, o clorato de potássio, aqueci e ele formou quem? Cloreto de potássio e desprendeu quem? Gás oxigênio. Eu posso utilizar a luz, por exemplo, a fotólise. Peguei lá peróxido de hidrogênio, por ação da luz, se transformou em água e liberou quem? Gás oxigênio. Eu posso utilizar também uma corrente elétrica para induzir essa reação a acontecer. Aí eu vou chamar de eletrólise. Aí, por exemplo, eu tenho um cloreto de sódio sendo decomposto em seus elementos elementares. Sódio metálico e gás cloro. Então, ó, pirólise, reação provocada pela ação do calor. Piro, calor. Tá? Fotoluz. Então, fotólise. A palavra lise, de quebra, de decompor. Lise. Tá? Eletrólise. Opa, de novo a palavra lise. Quebrar, decompor, separar. Né? Tranquilo? Gente, deslocamento ou simples troca. Olha o que eu estou mostrando para vocês. O zinco estava lá, malhadão, não engordou na quarentena. Aí o seu namorado está gordo, né? Está obeso, sem treinar, barrigudão, preguiçoso. Né? Aí o zinco está lá, todo zincado, malhadão, na praia, pá. O que acontece com o zinco? Toma o lugar do hidrogênio. Está lá, coitado. Ficou em isolamento, não tinha dinheiro para contratar um personal trainer, não correu na rua com medo do Covid. Perdeu para o zinco. O zinco tomou o lugar, só que o hidrogênio descobriu que ele é feliz sozinho. Ah, e aí, ó, viu aí? Ficou sozinho. Também nós sabemos disso também. Olha lá, o cloro tomou o lugar do bromo. Então eu tinha lá, ó, brometo de sódio e o cloro, gás cloro. O gás cloro foi lá, tomou o lugar do bromo. Virou gás bromo e o cloreto de sódio. Professor, caramba, vai sempre acontecer. Não, agora que entra a nossa memorização. O que é preciso acontecer para uma reação de simples troca acontecer, né? O que é necessário? É que quem está sozinho, quem está no seu estado fundamental, ele precisa ser mais reativo do que o outro, que está acompanhado. Então, naquele caso ali, o zinco ele é mais reativo do que o hidrogênio. Então, ele toma o lugar do hidrogênio.
Ele é mais reativo. Tomou lugar do hidrogênio. Professor, como é que eu memorizo isso aí? Ah, tá aqui para vocês. Ó. Todo metal menos nobre. Então, vamos juntar assim, ó. Vamos comigo, ó. Ó, dica. Dica, hein? Não vai pedir para você saber se lítio é mais reativo do que o rubídio, do que o potássio. Não vai cair isso. Então, vamos lá, ó. Ó, comigo, ó. Um A tá aqui. Lembra? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Então, em síntese. Professor, mas tem um sódio que... Calma, calma, relaxa. Ninguém... É que não é prova universitária. Se você for fazer engenharia, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia naval, que vai estudar química também, engenharia aeronáutica, vai estudar química também, aí lá é outros 500. Para o Enem, para vestibular, vamos generalizar. 1A, depois 2A, depois alumínio, ó, zinco, ferro, estanho e chumbo. Zinco, ferro, estanho e chumbo. 1A, 2A, alumínio, zinco, ferro, estanho e chumbo. Todos esses são mais reativos que hidrogênio. Então, todos esses vão reagir com ácido. Vai ficar mais fácil para a gente. Então, se eu colocar eles em contato com ácido, eles reagem. Ponto. Professor? Tá. E cobre, mercúrio, prata e ouro, quem são esses caras? São os metais nobres, eles não reagem com o hidrogênio. Então, não vão deslocar o hidrogênio lá do ácido. Estou falando de uma reação... Assim, essas reações vão cair. Aonde que vão cair? É uma reação de um metal, vou colocar aqui M, mais um ácido. Professor, então, para esse metal reagir com ácido, todo mundo aqui reage. Quem não reage? Se esse metal for cobre, não reage. Se ele for mercúrio, não reage. Se for prata, não reage. Se for alumínio, não reage. Professor, eu estou com um cordão de prata ou de cordão de prata, eu quero saber se ele é prata mesmo. O que eu faço? Mergulho ele no ácido. Se ele não reagir, ou seja, se ele continuar íntegro, é prata, é ouro. Agora, se ele reagir, se ele desmanchar, não é prata, não é ouro. Só tinha valor sentimental. Tchau. Galera, ó a ordem que eu disse para vocês aí. Tá tudo aí, ó. Beleza pra gente? Vamos memorizar assim, ó. Ó, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. O restante tudo reage. Ficou fácil para vocês? Ficou fácil para vocês? Ah, professor, olha aqui embaixo aqui, ó. Olha o cobre tentando deslocar o ferro, professor. Vai acontecer? Claro que não. Claro que não. Por que não, professor? Porque o cobre, ele é menos reativo do que o ferro. Lembra que o ferro está lá, ó? Ó, tá lá. É isso aí, memorizar. Não tem outra coisa. Tá? E usar metais. Quem é que é mais reativo? Quem é da escola quem? A mesma fila da negatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ah, então se eu já sei a fila da negatividade, eu sei também quem é mais reativo do que quem. Então, por exemplo, professor, o cloro e o bromo. Professor, o cloro ele é mais reativo do que o bromo. Então, quer dizer que o cloro desloca o bromo. Está aqui, deslocou. Se fosse ao contrário, professor, se fosse BR2 mais NaCl, vai acontecer? Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Por que não? Porque o bromo ele é menos reativo do que o cloro. Olha o que eu estou falando. Se fosse assim, ó, se no lugar desse cara aqui fosse BR2 e no lugar desse BR aqui fosse um Cl. Então, se eu tivesse gás bromo reagindo com cloreto de sódio, vai reagir? Não ocorre reação. Sim? Muita informação, né? Professor, dupla troca, quando é que acontece? Gente, é memorização, não tem o que fazer. Desculpa por vocês, mas essa parte aqui é
memorização. Infelizmente, não posso fazer muita coisa por vocês nesse momento. Não dá para cantar música. Já falei para vocês, se for fazer uma música de tudo isso, nós estudamos na inorgânica e agora nas reações, teríamos uma música muito maior do que Faroeste Caboclo do Legião Urbana. Então, memorizar, escreve, anota, cola na parede. Você tem mais um mês, pelo menos, para estudar agora. Vamos mergulhar esse negócio de cabeça. Vamos destruir no Enem. O Enem esse ano é nosso. Esse ano você não vai vencer só o Enem, não. Vai vencer o Covid também. Então, naquela plaquinha lá, assim, ó, eu venci o Enem e Covid. Ah, cara, você vai estar voando desse negócio. Entendeu? Vai estar voando. Confia em mim. Janeiro, fevereiro, sai o seu resultado. É aquela camisa. Em 2020, eu venci o Enem e o Covid. Rapaz, essa camisa vai ficar irada. Vou fazer a camisa, hein? Duas substâncias compostas. Venceu mais gente também, tá? Não vou colocar porque eu não quero ser censurado. Gente, duas substâncias compostas e formadas. Então, eu tenho uma substância composta. Nono ano, o que é uma substância composta formada por mais de um elemento químico? Daí elas vão trocar. Swing, trocou. Enjoei também. Para aquele ciclo de amizade não acabar, né? Estão enjoados, mas se a amizade tem que manter, a amizade é muito mais importante, vamos fazer uma troca. Pô, trocou. Tá todo mundo feliz. Tá feliz? Aí pergunta, tá feliz? Tô feliz. Tá feliz? Tá feliz. Tá feliz? Tá feliz. Tanto feliz, ambas as partes. Celso Russomano, aqui, agora, tinha uma reportagem dessa aí, agora ele é deputado. E aí, olha só. Professor, por que essa reação acontece? Lembra que eu pedi para vocês memorizar, ó, chumbo e prata, importantíssimo para a gente, ó. Os halogenetos, cloreto, brometo, iodeto, de prata ou chumbo, vai para o fundo. Então, essa reação acontece. Galera, para que essa reação de dupla troca ocorra, tem que formar precipitado, tem que formar... Olha só, presta atenção. Quem é esse cara aqui, ó? H2SO, CO3. O ácido carbônico se decompõe em água e dióxido de carbono. Não se esqueçam disso, isso é importante. Isso vai cair na prova de vocês, isso vai cair em estequiometria, não posso esquecer. Tá? Então, essas reações ocorrem quando forma precipitado, quando forma um produto volátil ou quando forma alguém mais fraco. Fechado? Professor, olha que ácido fortaraço. Ele não é forte, não. Ele é fortaraço. 4 menos 1. Oh, merda. 4 menos 1. Dá quanto isso aqui? 4 menos 1? 3, professor. 3 é forte? Pra caramba. Professor, estou reagindo aqui ó, com sal, cianeto de potássio. Professor, beleza, vai reagir? Olha o que está formando aqui pra gente aqui, ó. Um ácido mais fraco. Ácido fraco. Professor, mas ele não é um hidreto, professor, mas ele não é um hidrácido? Tá, mas eu falei para vocês que são fortes em essência. Segura lá, família 7A. Fora deles, vamos considerar eles fracos ou moderados. Basta pra gente? Galera, e aí? Quero que vocês falem para mim. Oi, tô te ouvindo. Tem como voltar nessa última parte de quando ocorre a dupla troca? Tem, claro, com certeza. Com certeza tem. Deixa eu voltar aqui, então. Calma aí. Vou mandar esse slide para vocês. Pode ser esse aqui? Esse dá para mandar de boaça. Então, primeiro, deixa eu recomeçar, então, a partir do início, né? Então, ó, tá aqui. Deixa eu tirar a fotografia daqui, colocar aqui. Então, vamos lá. São as reações que nós vamos mais utilizar, tá, gente? Assim, para a estequiometria são essas.
Então, vamos lá. Então, o que é uma reação de dupla troca? Epa. O que é uma reação de dupla troca? Então, eu vou ter duas substâncias compostas. Então, são duas substâncias formadas por dois ou mais elementos químicos. Em síntese, né, eu tenho um cátion e um ânion ali misturados ali, ou alguém positivo e alguém negativo, e aí vai ter uma troca. Perceberam que aqui, ó, o potássio substituiu o chumbo. E o chumbo não quis ficar sozinho, substituiu o potássio. Por que que essa reação aconteceu? É toda vez vai acontecer isso? Não é toda vez. O que é necessário? Quais são os pré-requisitos para que essa reação aconteça? Preste atenção nos pré-requisitos. Formar um precipitado. Então, formou um sal, formou um óxido que não é solúvel. Então, né, formou, vai para o fundo, essa reação acontece. Então, você tem que olhar para o outro lado. O que está sendo formando? Formou um precipitado? Ou seja, o mais comum dessas reações é quando forma sais. Então, formou um sal que não é solúvel. Né? Lembra aquela tabelinha passada? Aquela tabelinha tem que pegar e colar no quarto. Toda vez que você acordar, é melhor colocar no banheiro. Coloca do lado do espelho do box do banheiro lá. Vai escovar os dentes, olhou, opa, tabela de sais, solubilidade de sais. Coloca lá. Então, formou um precipitado profundo. Show? Professor, formou um composto volátil. O que é um composto volátil? É um gás. Dióxido de carbono não é um gás? Então, formou um gás. Lá nos meus produtos eu tenho um gás. Eu estou colocando os mais comuns para a gente. Né? O que vai aparecer para a gente? De sacanagem, olha só, de 20 anos que eu fico olhando essas provas aí de vestibulares e tal. O que acontece, gente? Vai aparecer para a gente os halogenetos. Cloretos, brometos e iodetos. Sais, mais importante. Ou os outros. Se não for da família 1A, nem for de amônio, são insolúveis. Claro que eu tenho os acetatos, os nitratos, né, que eu tenho aquelas exceções. Agora o restante, vamos fazer assim, ó, formou um sal, você já cria já acende aquela lâmpadazinha assim, professor, formou um sal, cara, eu não sei. Aí você se pergunta, professor, ele é o nitrato? Professor, ele é na família 1A, o cátion da família 1A? Ou amônio? Não, professor. Então já fica assim, fica um pezinho atrás. Já fica um pezinho atrás. Já fica com um pezinho atrás que ele provavelmente é insolúvel. Formação de produto volátil, o mais famoso que tem aí é quem? Tá? Minha aula está quase acabando aqui também. Já apareceu um alarmezinho para mim aqui. Galera, apareceu gás, ácido carbônico, já sabe que ele decompõe em água e gás. E aí já fazer aquelas regrinhas, né? Professor, ácidos. É aquela regrinha, tá, gente? Formou um ácido. Se ele for oxiácido, diminui a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. Deu zero, o que ele é? Fraco. Professor, não é oxiácido, é um hidrácido. É hidrácido de halogênio? Não, então é fraco. Acabou. Eu estou dando assim um resumo que vai te levar você a acertar a questão do Enem. Tá claro? Tem muita história por trás disso aí. Eu estou te dando um resumo, uma base para você resolver qualquer questão de vestibular. E aí, como eu disse, se for para a faculdade, aí outros 500. Posso mandar esse slide para vocês? Vou mandar esse slide para vocês. Esse último aqui, que é o mais importante. Mando para vocês. Façam a tabelinha e estudem. Exercícios eu mando junto com a semana que vem, que é exercícios de balanceamento. Galera, ó, um forte abraço em vocês. Minha aula de terceiro ano começa daqui a 5 minutinhos. Um forte abraço, estudem e não se preocupem, no final tudo dá certo. Tá? Vai dar certo. Se não deu certo é porque não chegou no final ainda. Fui. E faça meu exercício lá de nomenclatura lá, tá? De funções inorgânicas, hein? Não esquece não.